Aí o Senhor me deu essa palavra. Ageu, capítulo 1, versículo 8. E eu quero trazer essa palavra aos irmãos. O Senhor diz assim, no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 8, mas pode ficar tranquilo que os meus sermões são todos expositivos. Eu não tiro um texto do contexto para arrumar um pretexto. Amém? Mas eu preciso de um início. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vou repetir o texto. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Irmãos, acende essa luz aqui também, ali, do meio ali porque tem irmãos que estão lendo a Bíblia e está escuro, amém? E hoje, como nós não estamos com o telão aqui para jogar os versículos, por isso que eu pedi para manter as luzes acesas, para quem lê a Bíblia ter dificuldade para ler, amém? Irmãos, nós estamos vendo aqui Deus dando uma ordem. Deus, Ele revela uma contrariedade e depois Ele dá uma orientação. Deus, Ele não manda o povo procurar madeira aonde não havia madeira. Ele disse, subi ao monte. A provisão para a construção do templo já estava no lugar para onde a obediência os levaria. Eu quero que você entenda comigo aqui. A provisão que você precisa já está pronta. Ela só está no lugar para onde a sua obediência vai te levar. Você não vai achar a sua provisão na desobediência. Você consegue entender o que eu estou falando aqui, sim ou não? A madeira, o povo precisava de madeira para edificar a casa do Senhor. Então Deus mostra para eles aonde está a madeira, a provisão. Subir ao monte. Então, a hora que o Espírito Santo me disse isso, Erivelto, eu assustei, porque eu entendi que a bênção sempre esteve lá. Então, talvez você está sofrendo, porque você está buscando a sua provisão aonde Deus não te mandou buscar. Anda na obediência, e a obediência vai te colocar na rota da sua provisão. Você vai encontrar com a bênção. É o que diz Deuteronômio 28, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar os mandamentos, todas as bênçãos virão, e há um encontro. Quem está no caminho da obediência nunca vai sair da rota da provisão. É muito forte isso, irmão. Deus, Ele não... Irmãos, Deus deu uma ordem para o povo. Qual é a ordem? Edificai a minha casa. Aí o povo questiona Deus e fala assim, mas o senhor quer que a gente edifique a casa? Com o quê? Hoje, Michel, Deus me trouxe à memória a construção dessa igreja. Irmão, Deus mandou nós fazer essa igreja. Irmão, pelo amor de Deus. Quem é da época sabe, mano. Nós não tinha dinheiro. A primeira oferta que nós recebemos para essa construção aqui, para quem não sabe, foi uma garrafa de café. Lembra, Michel? Nós aqui, o Michel naquela angústia, que o Michel estava sendo convertido, né? Ele era religioso, Deus estava convertendo ele. Michel era daquele que se ele não visse o chão, ele não pisava. Hoje não, hoje eu tenho que segurar ele, que ele pula do precipício.
E nós estávamos aqui, e o Michel olhando para esse trem aqui, e o Michel falou assim, ó, Deus, nós precisava tanto de um sinal, Deus. Precisava tanto de um sinal. De repente, irmã Cida vem ali, ó, com a garrafinha de café debaixo do braço, 2 copinhos, chamou o Michel ali. Olha o que ela falou para o Michel. Michel, eu não tenho nada. E lá em casa não tem nada nem para comer. Mas eu precisava trazer alguma coisa para vocês aqui. E a última coada de café que eu tinha. Lembrei da oferta da viúva. Eu fiz esse café para vocês. E era um café até meio aguado, você lembra, Michel? Porque o pó não era muito, irmão. Era o que ela tinha. E naquele dia, através daquela atitude, eu e o Michel, a hora que o Michel veio, ele já veio daquele jeito que vocês conhecem que ele está lá agora. Ó. Já veio daquele jeito. Ele falou, pastor, Deus vai abençoar, não vai faltar nada. Vai dar... Irmão, nós terminamos, não devemos nada. E ele falou, tenho certeza que Deus vai dar. Porque aquilo era o sinal que eu tinha pedido. Irmãos, o povo chega para Deus e fala, mas como que a gente vai fazer, Deus? O Senhor está mandando a gente fazer um templo. Sabe o que Deus ensinou para mim hoje, Michel? Que Deus ele não manda sem prover. Diga para quem está do seu lado aí, por favor, quem aponta, paga a conta. Descansa seu coração. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, irmão. Ai, eu não sei. Eu lembro que quando a Daniela veio para Campos Altos, irmãos, essa cidade é a menor cidade que eu já morei e a cidade mais sem recursos que eu já morei. Eu morei numa cidade que eu pastoreava uma igreja que tinha 10 membros e entrava o dobro de recursos que entra nessa igreja com 300. E quando a gente veio para cá, Deus falou, a menor vai ser mãe da maior. Nós já abrimos igreja em Uberlândia, daqui. Na Uberlândia, 2 igrejas, prédio próprio, construído lá. Tapira, abrimos igreja em Araxá, abrimos igreja em Catalão, em Uberaba. Daqui, a menor foi mãe das maiores. Irmãos, eu vim para essa cidade aqui há 20 anos atrás, eu e a Dani dormia no chão. Quem conhece a gente da época sabe. A menor cidade que eu morei, que eu moro, até hoje, é onde eu vivi a maior provisão de Deus. Eu não tenho salário aqui nessa igreja há 20 anos. Tentaram me fazer salário uma vez, não deu certo. Michel lembra. Michel era tesoureiro na época, sabe. Tentaram, vamos fazer um salário. Não, isso não dá certo, eu não sou funcionário de igreja. Irmão. Deus falou para mim, cuida do que é meu, que eu vou cuidar do que é seu. E cuidou. Agora já está cuidando da minha 3ª geração. Eu vivo com o que sobra. E eu falo aqui sempre, o que sobra, sobra. Porque hoje eu tenho orgulho de dizer que um dos maiores ofertantes dessa igreja sou eu. Porque o Senhor cumpre o que fala. Então eu quero te dar uma palavra. Deus não te manda sem prover. Se Deus está falando com você, quando a pessoa chega comigo assim, desesperada, a primeira coisa que eu pergunto para ela, Nanda, você tem certeza que Deus falou com você? Porque essa foi a palavra que eu recebi do presidente da convenção para vir para cá. A convenção não quis me dar recursos para vir para cá, não quis me ajudar financeiramente. Eu falei assim, mas beleza, como que eu vou fazer? Ele disse para mim com essas palavras, Pastor Emerson, você tem certeza que é Deus que está te mandando para Campos Altos? E eu segurando aqui na mãozinha de Daniela aqui, eu falei, tenho. Ele falou, então Deus que está te mandando, se Ele está te mandando, que Ele mesmo te sustente. Em outras palavras, sabe o que ele estava falando para mim? Se você tem certeza que foi eu que te mandei, você está falando que foi Deus que te mandou, então você está pedindo recurso para a pessoa errada. Ele não é o dono do ouro e da prata? Então se você tem certeza que foi Deus que te mandou, por que você está pedindo recurso para mim?
O Deus que te mandou, Ele mesmo te sustenta. Olhei para ele, apertei a mão da Dani e falei, era essa palavra que eu precisava, pastor. Naquele ano, 2006, batizamos 80 pessoas aqui nessa cidade. Então, meu irmão, o povo estava vivendo um tempo de estagnação, pós-exílio babilônico, tudo quebrado. O povo, a casa de Deus em ruínas, enquanto cada um estava correndo atrás das suas próprias coisas, edificando as suas próprias casas. Tanto que Deus usa o profeta Ageu e diz assim, é tempo, Deus usando o profeta e falando para o povo, é tempo de vocês viverem nas suas casas apaineladas ou enfeitadas, estucadas, enquanto a casa do Senhor permanece deserta. Deus se indigna. Então Deus levanta o profeta Ageu e dá uma ordem: edificai uma casa para mim, subam o monte. Observe, Deus não disse assim, fica parado até a madeira que vocês precisam chegar. Fica aí quietinho de braço cruzado que eu vou mandar a bênção lá na porta da sua casa. Deus não disse isso não. Deus disse subir o monte. A palavra de Deus continua a mesma: desperta, levanta-te, suba o monte, faça alguma coisa, porque Deus se move, o céu se move na vida de quem se move. Se mova. Escuta o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Se mova. Amém? Deus disse subam. Por quê? Porque a madeira já estava lá, a provisão já estava lá. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Se mexa, porque a provisão que você me pediu já está pronta. Você só precisa subir o monte. O recurso não estava e nunca estará no lugar da sua acomodação, mas ele sempre vai estar no lugar da sua obediência. Tudo que você precisa está lá. Talvez esse seja o problema de muita gente. Está pedindo para Deus mandar para baixo aquilo que Deus colocou lá em cima. Suba o monte. Sabe? Deixa eu te falar. Existem provisões que Deus não vai entregar aonde você está. Você vai ter que subir o nível para encontrá-las. Subir o monte aqui significa suba o nível. Saia desse lugar que limita a sua fé, que limita a sua visão. Saia dessas companhias que só te puxam para baixo, que só te influenciam para esfriamento, para longe de Deus, para as coisas do mundo. Começa a andar com pessoas que oram, começa a andar com pessoas que consagram, começa a andar com pessoas que lê a Bíblia, começa a andar com pessoas que buscam a Deus. Suba o monte. Olha para você, olha quem você era, olha quem você é. Olha como que você fluiu em Deus. Hoje você mal pega na sua Bíblia. Quem abandona o princípio vai ter que correr atrás de provisão. Antes, deixa eu te falar uma coisa. Ageu, no versículo 8, presta atenção nisso aqui. No versículo 8, Deus está falando para o povo de provisão, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Só que você sabia que antes de Deus falar com a gente de provisão, Ele fala com a gente sobre prioridades? Olha o versículo 4. Acaso é tempo de habitardes em casas apaineladas, enquanto a casa de Deus permanece deserta? Ei, escuta aqui. Você não vai viver a provisão enquanto você não olhar as prioridades.
Se Deus não for sua prioridade, você vai viver correndo atrás de provisão. Mas se Deus for a sua prioridade, a farinha da panela não acaba, o azeite da botija não falta, Deus supre todas as suas necessidades. Lembra o que está escrito em Filipenses 4,19? O meu Deus, segundo a sua riqueza em graça ou em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Deus não fala em provisão sem primeiro falar em prioridade. A obra de Deus é a sua prioridade? O reino de Deus é a sua prioridade? As almas que estão indo para o inferno é a sua prioridade? O Marcos ali é a sua prioridade? O Pablo é a sua prioridade? As pessoas que precisam de nós é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Porque quem tem Deus como prioridade não tem que preocupar com a provisão. Porque o Senhor acrescenta todos os dias. Ele é dono do ouro e da prata. Eu sei aonde eu estou plantando a minha semente, irmão. Amém? Então o problema de Israel naquele momento não era apenas financeiro. Não, era espiritual. Era um povo que foi construir suas casas e deixou a igreja toda em ruína. Agora eu te pergunto, tinha culto numa igreja em ruína? Não. Então revela o quê? Se a igreja estava em ruína, aquilo revelava o quê? A ruína espiritual. O problema não é só financeiro. Talvez você está dizendo hoje, eu preciso que Deus me dê um milagre financeiro. Mas será que o seu problema principal é o financeiro? Se você tivesse preocupado com a sua vida espiritual, igual você está preocupado em ganhar dinheiro, você já estava rico. Porque a minha Bíblia diz que a bênção de Deus é que enriquece. Pegou a visão aí ou não? O que adianta? Pega o Salmo 127, inútil vos será acordar de madrugada, dormir tarde, comer pão de dores, pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados, aqueles que observam as prioridades, Deus dá a bênção enquanto dorme. Enquanto você está correndo para ganhar dinheiro, o diabo está ganhando você. O diabo está ganhando a sua família, está ganhando o coração dos seus filhos. Enquanto você está pensando só em dinheiro. Aí vai chegar um dia que o dinheiro que você vai ter vai ser para pagar a clínica de recuperação para os seus filhos. Prioridades. Prioridades. Amém? Aí, perguntavam para ele, mas vocês não vão reconstruir o templo, não? Sabe o que eles falavam? Não é momento, não é tempo. Não é tempo ainda. Falei que eu ia pintar a igreja, alguém disse assim, não pastor, mas nós está apertado. Eu falei, você tá, eu não estou não. Não vou pintar com o seu dinheiro nem com o meu. Se eu for olhar para a condição, ela faz. Se a gente fosse olhar, a gente fazia, irmão? Não fazia, irmão. Irmão, tudo que tem nisso aqui vem do Senhor. Amém? Aí você fica aí, eu tenho que trabalhar, fazer bico, 2, 3 empregos, e continua devendo o mesmo tanto ou até mais. Porque o que vai fazer você pagar as suas dívidas não é o número de emprego que você tem, é o nível da sua obediência. É o nível da sua obediência. Amém, irmão? Eu sei que uma palavra dessa é difícil glorificar a Deus, mas vai recebendo. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai te abençoar sem primeiro confrontar suas prioridades. A prioridade é o seguinte, pastor, é a safra, estou trabalhando demais. Deixa ele mandar um agiado no ano que vem. Né? Aí queima tudo, você não vai ter safra para poder mexer. Pastor, sabe o que é? Meus filhos. Deixa ele fechar a sua madre então e fazer você ficar estéril. Eu nunca fiquei sabendo que filho era problema. Minha mãe criou 5 que não faltava de culto. E viúva.
Hoje, filha desculpa hoje. Filha desculpa. Ai, os meninos. Ai, engraçado. Manda para a escola? Então não leva para a escola. Ah não, pastor, sabe o que é? Chega lá na igreja, eles não quietam. Se o seu filho não poder correr nessa igreja, nesse corredor, nós pode derrubar essa igreja também. Se o seu filho não tiver liberdade na igreja. Tem criança que cresceu com raiva de igreja, porque vivia sendo beliscado dentro de igreja. Eu estou te falando, irmão. Eu sou de uma geração que a gente dobrava o joelho para orar meia hora antes do culto lá e via um diácono ficava assim, ó, do lado assim, ó, para ver se eu estava de olho aberto. Eu sou dessa geração aí, mano, tá achando? Então, irmão, para de pôr desculpa, não é tempo. Não é tempo. O povo de Israel falou para Deus, não é tempo ainda. Aí Deus falou, então tá, não é tempo de fazer minha casa não, mas é tempo de fazer a casa de vocês. É como se Deus falasse assim, ó, você não tem condição de dar uma oferta para pintar essa igreja, mas para poder ficar trocando de carro, reformando, você tem. Você só não tem para as coisas de Deus, então é isso. Se o seu celular queimar, eu duvido que você fica sem. Se o seu carro fundir o motor, eu duvido que você anda a pé. Se a geladeira da sua casa queimar, eu duvido que você vai salgar a carne. Não, vamos salgar igual os antigos faziam aqui para não perder. Duvido se você não vai lá e compra uma melhor do que a que você tinha. É isso que Deus está confrontando, irmão. Prioridade. Não estamos aqui falando de prosperidade, de dinheiro, não. Nós estamos falando de provisão. Provisão é diferente de prosperidade. Agora, Deus ele não vai mandar provisão sem primeiro confrontar a nossa prioridade. Aí tem gente que está falando assim, ó, pastor, eu ganho bem, mas a coisa não está fluindo. Procura olhar a sua prioridade. Seu dízimo está em dia? Você está sendo fiel? Você está adorando a Deus? Seu ministério, Deus te deu talento. O que você está fazendo com ele? Deus está mandando te dizer, lá no céu não vou precisar de pregador, não. Lá no céu não vai precisar de pregador. Agora aqui na terra está precisando. Antes de reclamar da sua prosperidade, reveja a sua prioridade. Cuida do que é de Deus, que Deus cuida do que é seu. Lembra quando o profeta chega na casa daquela viúva? E ele fala assim, olha, me dá um pouco d'água. 3 anos e meio sem chover. Dá um pouco d'água. O que era o bem mais valioso que tinha naquela época? A água. Ela vai lá e pega sem falar nada. Aí ele vira para ela, irmã Flávia, e fala assim, agora, arruma algo para me comer. Ela vira para ele e diz assim, vive o Senhor, que eu só tenho um pouquinho de farinha, um bocado de azeite, um bocado de farinha, um pouquinho de azeite. Estou aqui juntando esses gravetos para fazer um bolo, um pão. Olha o que a mulher diz, irmão. Eu e o meu filho comeremos e depois morreremos. O profeta olha para ela e diz assim, beleza, mas vai lá e faz primeiro um pequeno para mim. Faz um bolo pequeno para mim. Naquela hora, aquela mulher foi confrontada com a prioridade. O profeta representava Deus. Ela entendeu que ela precisava naquele momento. Irmão, deixa eu te falar. Existem momentos na nossa vida em que a vitória e a derrota, a riqueza ou a pobreza, a bênção e a maldição, ela vai ser decidida no entendimento da prioridade. O que vai determinar se você vai ser abençoado ou não, se você vai vencer ou não, se você vai romper ou não, vai ser a sua prioridade.
Por isso que ele diz assim: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ageu repite isso aqui umas 4, 5 vezes: aplicai os vossos caminhos ao vosso coração. Inverte aí. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade vai determinar a sua cura. Irmãos, eu fiquei diabético. Sofri. Primeiros 15 dias eu fiquei quase depressivo. Pergunta a minha esposa. A igreja sentiu. Eu chegava aqui, mas qual é a minha prioridade? E a minha oração: Senhor, eu amo a tua obra, Senhor. Senhor, eu não quero saúde para ser atleta de futebol, para ser corredor de maratona. Não, Senhor, eu quero saúde para poder fazer a tua obra. Hoje eu tive que comer um doce, irmão. Porque eu não tenho mais isso. Hoje eu fui medir a minha glicose 91. Eu vou ter que tomar uma bala aqui, fazer alguma coisa. Entende? Sabe? Talvez o que está te faltando não é fé, é prioridades. Porque fé é uma coisa, a prioridade é outra. Tem pessoa que tem muita fé. A fé é nota 100, mas a prioridade é nota 0. Você já notou que tem pessoas que as coisas de Deus é sempre se der? Se eu tiver tempo. Não, tem gente que troca um culto desse aqui hoje por uma mala de roupa para lavar. Por quê? Porque foi passear no sábado, foi no aniversário, no domingo foi para lá, foi para cá, esqueceu que tinha que lavar o uniforme. Aí vai lavar onde? Na hora do culto. Onde está a sua prioridade? Aonde está a sua prioridade? E aí vai orar para Deus te abençoar. Se Deus te abençoar desse jeito, Ele vai te condenar ao inferno. Amém, irmãos? Deus confronta as prioridades. Acho que eu não vou dar conta de terminar esse sermão, não. Muitas vezes, muitas das vezes, o que está existindo na sua vida não é falta de provisão, é falta de prioridades. Nada vai ser suficiente se Deus não for suficiente na sua vida. Amém? Ageu capítulo 1, versículo 6, mostra o resultado da falta de prioridade. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Olha lá. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome de vocês. Tem vinho, mas não é suficiente para vocês se embriagarem. Tem roupas, porém elas não chegam para proteger vocês do frio. E o salário que vocês recebem não dá para viver. Tem uma versão que diz, coloca num saco furado. Irmão, de cada 10 trabalhadores, 8 vivem isso aí, ó. Irmãos, eu conheço pessoas que ganham quase 10 mil reais por mês e na casa dela não tem um sofá para sentar. Está faltando dinheiro? Não, está faltando a prioridade. Está faltando fazer de Deus a sua prioridade. Amém, irmãos? Deus estava dizendo, o problema de vocês não está no que vocês possuem. O problema está na ordem das coisas. Eu quero concluir aqui. Tenho muito o que falar, mas não. Quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar, até aquilo que temos parece que não dá. Quando Deus não está no primeiro lugar, o seu carro está ruim, a sua casa está ruim, a comida está ruim. Você fica insatisfeito, uma insatisfação. E aí entra em dívidas porque está insatisfeito. Aí você compra o que não precisa para pagar o que não tem. Fica endividado. Mas é por quê? Porque Deus não é prioridade. Deus não é prioridade. Pastor, como que eu resolvo isso? Obedeça. Volte ao princípio.
Essa semana o irmão aqui me ligou: pastor, me passa o Pix aí. O Pix da primícia, pastor. Eu passo. Ele falou: essa semana aconteceu uma coisa comigo, pastor, estava deitado no sofá. O senhor lembra aquele culto que veio aquele pastor lá do Pará, que chamou o povo lá na frente? Eu falei: lembro. Eu fui lá na frente. Pastor, e eu deitado aqui no sofá, desanimado. E falei para Deus assim: acho que eu vou mudar de cidade. Deus falou: seu problema não está na cidade. Seu problema está nas alianças que você quebra. E ele lembrou na hora. E ele falou: pastor, eu estou fazendo um compromisso com Deus aqui. Ó. Enquanto eu fui fiel, o Senhor cuidou de mim. Deus me fez lembrar. Quero aproveitar para dar uma palavra aqui aos dizimistas aqui. Pode fazer corte, pode falar que eu estou aqui, pode fazer o que você quiser. Mas dizimista que faz tudo primeiro e entrega o dízimo no final do mês, esse dízimo seu ajuda a igreja, porque dinheiro ajuda. Mas o reino de Deus, o céu, porque a primícia é o primeiro que você tira, não é o resto. Tem gente que faz tudo, aí chega no último dia do mês, esqueci. Assim que faz. Aí o que é que Deus recebe? Deus recebe primícia, a primeira parte. Deus conversa com primícia. Porque quando Deus foi dar, a melhor oferta chamada Jesus, era o primogênito. Era o primeiro. Por isso que ele diz: filho meu, dá no teu coração. Primeiro órgão que o corpo cria. Primícia. Então seja fiel. Deus hoje nos confronta. Eu não estou aqui pedindo dinheiro para ninguém. Graças a Deus, se alguém tiver apertado, fala comigo que eu tenho um dinheirinho aqui que eu posso te emprestar. Estou pedindo dinheiro aqui para ninguém. Mas do mesmo jeito que Deus usou o profeta Ageu e confrontou o povo, eu estou confrontando. Não é tempo de deixar a igreja em segundo plano para você querer enfeitar a sua vida, não. Por quê? Porque a sua provisão já está lá. Só falta você chegar onde ela está. Deus não vai mover a provisão, Deus move você. A madeira já estava lá. A madeira já estava lá. Deus só falou: suba. Suba o monte. O monte fala, sabe do quê? Movimenta-se. Se movimente. É o que Deus está falando aqui hoje. Se movimenta. Se movimenta. Não espera dar certo para você fazer. Não espera ter para fazer. Não espera tudo fluir para fazer. Movimente-se. Movimente-se. Amém? Para chegar ao monte era necessário abandonar o lugar que estava. Como que eu vou chegar no monte se eu não sair daqui? Isso exigir de quem? Esforço, decisão, disposição, obediência. Para viver a provisão de Deus, você tem que subir o monte, você tem que sair do lugar que você está, você precisa se esforçar, decidir, se dispor, obedecer. Meu irmão, aquele povo podia ficar olhando, esperando, mas eles se levantaram e foram. Irmãos, quando eu volto para Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe? Existe uma conexão entre a provisão e a obediência. Amém, irmãos? A provisão de Deus, muitas das vezes, vai estar escondida atrás da instrução de Deus. A bênção de Deus está escondida atrás da instrução que Deus te dá. Então, quando Deus te dá uma instrução, obedeça, porque atrás dessa instrução está a sua vitória. Tem pessoas aqui até hoje que não se batizaram, irmão. Aí fica na igreja que a vida toda, Jesus volta, vai para o inferno. Está aí. Frequentando a igreja. Jesus, eu frequentei. Já frequentou, e aí? O que tem? Não te conheço.
Ai, Jesus, é porque eu também sou filho de Deus. Não é não. Porque eu disse na minha palavra que todos aqueles que me receberam, meu Pai deu o poder de ser feito filho de Deus. Deus disse, subi ao monte. E é interessante, Deus disse assim, ó, subi ao monte e traga madeira. Ou seja, a madeira era o que eles precisavam, a provisão. Deus estava dizendo o quê? Se você subir me obedecendo, você vai descer com as mãos cheias. Se você subir me obedecendo, você vai voltar com a provisão. Subir e traz a madeira. Irmão, isso é poderoso. Quando Deus deu a ordem, a madeira já existia. Sabe do que eu lembrei? Quando Jesus disse para Pedro, lança a rede para a direita. Aqueles peixes já existiam. O segredo estava na obediência. O segredo estava na obediência. Amém. Sabe aonde está a sua bênção? No lugar que Deus te mostrou. No lugar que Deus te mostrou. Isso revela um princípio espiritual. Quando Deus dá uma missão, Ele já conhece os recursos necessários que você precisa para cumprir aquela missão. Eu olho para o projeto nosso ali, está lá o Marcos. Lá o Marcos é a primícia lá do projeto. Irmão, quando Deus deu aquilo lá, Deus já deu recurso. Deixa eu contar uma coisa para você para encerrar aqui. Quinta-feira, eu estive lá no fórum com a juíza e com o promotor. Foi uma bênção. Uma bênção. Quinta-feira agora, ela e o promotor vai lá no projeto. E eu vou lá de chofer levar eles. Vou pegar eles lá na porta do fórum, 10h30. Estamos conversando. Irmãos, ela ficou uns 20 minutos, mas o promotor falando para mim do Pablo. Eu não vou entrar em detalhe porque foi 20 minutos. Mas uma das coisas que ela falou para mim, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Nunca, e não é costume, não é fazer audiência de custódia, ouvir testemunhas em audiência de custódia. O promotor interrompeu e falou assim, deixa eu te falar uma coisa para o senhor, com 50 violações igual estava lá, não era nem para a gente ouvir. Era perda automática de todos os privilégios. E além de ter ouvido, ainda ganhou mais privilégio aí. É Deus. Eu falei para ela, sabe o que eu disse para ela? Eu falei assim, o problema é esse. Deus conhece, a Bíblia diz que Deus pesa as motivações do nosso coração. Ela falou para mim lá numa conversa, quando eu li aqui, pastor, na Diversente, 2h da manhã, eu já pensei na hora, porque ela falou, eu não tenho a bondade que o senhor tem. A gente já pensa o quê? Olhando o histórico, olhando o processo, olhando por que a pessoa foi condenada. Eu olho aquilo, eu já penso o quê? Aí o senhor senta aqui de frente para mim e fala que você estava pregando balão no Dia dos Pais. Então, irmãos, vamos fazer o que é certo, fazer o que é honesto, viver a palavra, obedecer a Deus, porque atrás dessas coisas estão toda a provisão que a manancial precisa. Atrás da sua obediência. Você está preocupado? Estou preocupado com o boleto, estou preocupado com a conta, estou preocupado. Deus está dizendo nessa noite, a única preocupação que você tem que sair daqui tendo é em me obedecer. Me obedece que o resto eu vou começar a resolver para você. O resto eu vou resolver. Vá para sua casa. Vá para sua casa e descansa. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Irmão, deixa eu te falar. Quando Abraão subiu o Moriá, eu estou querendo encerrar e não para aqui. Quando Abraão subiu o Moriá, amém? Isaac perguntou, pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão olha para ele e diz assim, o Senhor proverá, porque quem está na obediência sabe que a provisão já está pronta. Irmão, enquanto Abraão subia com Isaac na obediência, Deus colocava o cordeiro lá em cima do monte. Irmãos, isso é loucura, mas presta atenção.
Sabe quantos dias Abraão levou da casa dele até o Monte Moriá? Para chegar no topo do Monte Moriá? Sabe quantos dias, mano? 3. Quando ele chega lá em cima, o que está lá amarrado lá para o pescoço? O cordeiro, sim ou não? Quantos dias Jesus ficou na sepultura, irmão? Aquele cordeiro apontava para quem? Para o sacrifício que ia ser dado em nosso lugar. Amém, irmãos? Aquele cordeiro que morreu no lugar de Isaac é o Cristo que morreu pelos nossos pecados. Fica de pé em nome de Jesus. Graça. Deixar o filho aqui até 1h da manhã. Mas ainda vai ter aqui escute de avivamento que vai começar e não vai ter hora para acabar, sabe? Irmãos, enquanto Abraão estava caminhando de um lado, o cordeiro estava sendo carregado do outro. Os dois encontrou lá em cima. Presta atenção, Monte Moriá. Monte Moriá. Abraão estava subindo de um lado, o cordeiro estava subindo do outro. E os dois encontrou aonde? Palavra de Deus, suba o monte. O que você precisa está lá em cima. O que você precisa está lá em cima. Amém? Enquanto você caminha na obediência de um lado, Deus está movimentando a provisão do outro. E eu encerro mesmo, até fechei aqui.